Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Continuamos os nossos estudos sobre discernindo os sinais dos tempos. E a cada aula que temos falado, temos entendido a importância de estarmos discernindo, né, aquilo que tem acontecido à nossa volta. O que nós temos que entender é que há um tempo definido para o ser humano nessa terra. E a volta de Jesus está muito próxima. Dando continuidade, nessa aula nós queremos falar sobre o mistério das 70 semanas. Nós começamos a falar sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, e nós vamos continuar falando sobre Daniel, que é o livro mais apocalíptico do Velho Testamento. E nós vamos falar nesse dia ou nessa noite, depende de como você está escutando aí essa aula, sobre o mistério das 70 semanas. As 70 semanas, nós estamos diante da profecia considerada mais importante do Velho Testamento. Por quê? Porque ela abrange os dois momentos de Jesus, do Messias, as suas duas vindas, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Os judeus, os santos do Velho Testamento, eles não conseguiam enxergar nas profecias a eles dadas que essa vinda do Messias seria em dois momentos diferentes, dois momentos distintos, separado um do outro, talvez por 2000 anos. Não, eles não discerniam isso naquele momento. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel. Nós vamos começar aqui, né? Em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, o verso 1 ao 4. Daniel 9, 1 ao 4, diz o seguinte: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. É interessante que Daniel, ele ora aqui, e que nós temos que entender que ele estava cativo na Babilônia, né? Recapitulando um pouquinho, Jerusalém tinha sido assolada, os habitantes de Jerusalém, no governo babilônico de Nabucodonosor, eles tinham ido cativos para a Babilônia, né? E isso foi profetizado por Jeremias. Então Daniel, ele fala que, ao olhar os livros, ao olhar o número de anos que Jeremias tinha profetizado, ele entendeu que estava terminando aquele tempo de cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Amém? Aí você vai ver, eu quero que você abra a sua Bíblia, só para que você veja qual era o número de anos. Jeremias profetizou em Jeremias capítulo 25, no verso 11, Jeremias falou, 25, 11, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então Jeremias profetizou que o povo de Israel estaria em Babilônia cativo 70 anos. Né? Verso 12, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia
justamente na mudança, né? Quando Babilônia, quem foi governar foi Medo e a Média e a Persa, Medo e Persa. A gente vê aqui, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos. Então, era Deus castigando Babilônia, né? Deus castigando Babilônia, foi no primeiro ano de Dario, tá bom? Então aqui, ó, no versículo 12, voltando lá, 12, versículo 12 de Jeremias, capítulo 25, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruína perpétua. Né? E Jeremias também 29, capítulo 29, o verso 10, diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Isso que Daniel entendeu. E a partir disso que ele começou a buscar o Senhor. Quero fazer um parênteses. É como no nosso tempo. Se nós entendermos, se nós estamos entendendo que a vinda de Jesus está próxima, Jesus está voltando para buscar a sua noiva, o arrebatamento da igreja está próximo. A atitude da igreja tem que ser a mesma atitude de Daniel. Se nós entendermos pelo livro, pelos estudos, como Daniel entendeu a partir de Jeremias, a atitude da igreja tem que ser buscar ao Senhor. É um tempo de busca, meu irmão. É um tempo de nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor. Aqui, Daniel fala que ele buscou ao Senhor, ele voltou o rosto a buscar ao Senhor com oração, com súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Se humilhou na presença de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Jesus está voltando. Amém? Então vamos continuar aqui. O anjo Gabriel, ele orou, confessou, o anjo Gabriel precipitou-se no meio da oração de Daniel, voando rapidamente. Onde que está isso? Em Daniel 9, no versículo 20 ao 23. 9, 20 e 23. Falava eu ainda e orava, ele começou a orar, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então Daniel começou a buscar a Deus, apresentou a sua oração, né, no começo do capítulo 9, e no versículo 20 ao 23 aqui, o anjo Gabriel veio para trazer a interpretação, né, para explicar para Daniel. Ele veio voando rapidamente. De acordo com Gabriel, Deus o mandou dar revelações a Daniel sobre o futuro de Israel. Parte da mensagem centralizou-se numa profecia difícil, nós vamos ver aqui, sobre 70 semanas, que tinham sido decretadas em relação a Israel e à cidade de Jerusalém. É isso que nós temos que entender. A igreja não existia a igreja na realidade era um mistério para o povo de Israel. Esse mistério foi se revelar depois do tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Então essa profecia referia-se ao povo, quando fala do povo santo, é o povo de Israel. É Israel e Jerusalém. Amém? Por que
70 semanas. Nós vamos ver então, quando ele fala sobre 70 semanas, é em 9, Daniel 9, os versículos é do 24 ao 27. Vamos ler lá. 23 ele fala lá no finalzinho, considera, pois, a coisa e entende a visão. 24 agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrama sobre ele. Então vamos ver aqui por que 70 semanas. Aqui fala no versículo 24, 70 semanas. O que nós temos que entender é que essa palavra hebraica, que aqui traduzida é semanas, é a mesma palavra que significa setes. Então é a mesma palavra hebraica que significa, que é traduzida por setes e é traduzida por semanas. Então, o que Gabriel previu foi 70 setes. 70 setes. O que foi traduzido por 70 semanas. É 70 setes. Por quê? É interessante, a gente tem que entender um pouquinho a cultura judaica. 70 semanas literais de 7 dias. Cada 70 setes é igual a 400, se a gente for calcular em dia, 70 setes é igual a 490 dias, se a gente for literal. O 490 dias, que é um ano e pouquinho, seria muito pouco tempo para que todos esses eventos que Daniel predisse aqui nesse texto, de 24 a 27, ocorressem. É por isso que a maioria dos intérpretes desse texto entende que os 70 setes são 7 períodos de 7 anos cada, totalizando algo em torno de 490 anos. Nós vamos entender isso. Nós vamos entender por que 7. É muito interessante, quando você estuda a Bíblia, sempre a Bíblia fala sobre 7. A nossa mente ocidental, a nossa mente a nível de número funciona como 5. 5, 10, tudo a gente arredonda para 5, na nossa mente ocidental, 10. 5, 10, 10 anos. Na mente oriental, era 7. O número base é 7. Por que 7? A mente oriental. A antiga mente judaica era mais propensa a pensar em termos de 7, não em termos de 5 e 10. O número 7, ele simboliza integridade ou perfeição, decorrente da escolha de Deus descansar do trabalho da criação no 7º dia. Deus criou o mundo 6 dias e no 7º descansou, ou seja, integridade.
terminou da criação ali no 7. Então a mente oriental judaica pensa muito em termos de 7, né? Não em termos de 5, nem em termos de 10 arredondados, né? Por que Gabriel então falou em termos de 7? Nós vemos aqui. Por conseguinte, Deus, é interessante aqui, meus irmãos, que Deus tinha ordenado que Israel trabalhasse, porque a gente vai entender essa questão dos 7. Deus tinha ordenado que Israel trabalhasse a terra por 6 anos e deixar essa terra descansar no 7º ano. Olha só, nós vamos ver aqui. Levítico, quando Deus trouxe Israel para a terra prometida, lá em Levítico, capítulo 25, verso 4, Levítico 25, verso 4, diz o seguinte: porém, Levítico 25, 4, porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado do Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Preste atenção comigo aqui, para que você entenda toda essa profecia. Quando Deus estabeleceu Israel na terra, naquele tempo, eles aravam, né? Tudo aquilo que eles tinham era basicamente da agricultura e da pecuária, né? Então, Deus tinha estabelecido a seguinte lei para eles: olha, por 6 anos vocês vão arar a terra, trabalhar na terra. Tudo aquilo que vai ser produzido vai ser em 6 anos. Mas no 7º ano, vocês não vão trabalhar na terra. É o ano sabático da terra. Nesse ano a terra precisa descansar. Mas como nós vamos alimentar? Tudo aquilo que produziu naqueles 6 anos, Deus vai abençoar para que vocês se alimentem no 7º ano através da produção daquilo, e vocês vão recolher aquilo que a terra produz. É assim que vocês vão se estabelecer na terra prometida, na terra que eu tenho dado para vocês. Então, essa era a lei. Só que o povo não cumpriu isso. O povo não cumpria o 7º ano. O 7º ano de descanso, não deu descanso para a terra. Nós vamos ver isso. E havia algo que o Senhor falou. Olha só, lá em Levítico capítulo 26. Levítico 26, o verso é o 34. Olha o que Deus falou. Então, a terra folgará nos seus sábados. Esses sábados não eram dias, eram sábados de anos. Sábados é tanto dias quanto anos. Nesse caso, era anos, né? No caso que a gente viu de 490, também são anos, né? Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo. A terra descansará e folgará nos seus sábados. O que Deus estava falando? Se eles não obedecessem essa lei da terra, para a terra, da terra prometida, Deus estava falando assim: olha, vocês vão ser capturados pelos seus inimigos, e aqueles sábados que vocês não descansaram a terra vai folgar. Vocês vão ficar cativos. Qual o tempo que vocês vão ficar cativos? O tempo que vocês não deram folga de anos na terra. Entendeu? Isso que ele estava falando. Olha só, Levítico 26, 34, 35. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. É isso que Deus estava falando. Segundo Crônicas, um outro texto para que você entenda, segundo Crônicas, capítulo 36, verso 20. Verso 20 e 21. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Então, meus queridos, os israelitas tinham tratado a terra de Deus como escrava durante séculos. Quando Deus estabeleceu eles na terra prometida, em vez deles cumprirem essa determinação, eles não cumpriram. Eles cultivaram a terra e não guardaram o 7º ano. Eles não cumpriram. Trataram a terra como escravas. Deus enviou-os ao exílio para que aprendessem a lição dos 70 anos e a terra desfrutasse do descanso dos 70 anos. Israel permaneceu 490 anos sem dar os sábados para a terra, sem dar os descansos para a terra. Então, se a gente pegar os 490 anos que Israel permaneceu na terra, dividir por 7, vão dar quantos anos? 70. Então, esses 70 anos não observados de descanso da terra foi os 70 anos de exílio do povo de Israel que Jeremias profetizou. Amém? O tempo que levaria para resolver o problema do pecado de Israel seria o mesmo que tinha levado para criar o problema originalmente, 490, ou seja, 7 setes. Então, queridos, nós vemos aqui porque por quase 5 séculos, 490 anos, quase 5 séculos, os israelitas não obedeceram a esse mandamento de descanso. Agora, perto do fim desse intervalo de 70 anos de julgamento, interessante, quando estava perto do fim desse intervalo de julgamento, Daniel tem essa visão e Gabriel fala sobre mais 490 anos, ou 70 setes. E 70 setes para julgamento. Os mesmos 490 anos que eles permaneceram na terra, tiveram 70 anos de julgamento, porque não guardaram sábado, e agora teriam mais 490 anos de julgamento para Israel e para Jerusalém. Você vai entender? É interessante que a Bíblia ela vai se repetindo em algumas coisas. Você vai estudando a Bíblia e vai vendo que ela vai se repetindo. No passado, Deus estabeleceu Israel na terra prometida. Por 490 anos, eles não guardaram os sábados. Não guardaram os sábados, os anos, né? No caso, os anos de descanso da terra. Então, no passado, eles permaneceram na terra 70 setes, ou seja, 70 anos mais 7. A cada ciclo foram 490 anos. 70 setes, anos sabáticos violados, como nós vemos em Levíticos 26, 34 e 35. Então, eles permaneceram 490 anos na terra. Aí, eles foram para o cativeiro, porque eles não guardaram, eles foram para o cativeiro da Babilônia, né, o povo de Israel, e ali, por profecia de Jeremias, nos dias de Daniel, eles permaneceram 70 anos cativos na Babilônia. Aqueles 70 anos era de julgamento para o povo de Israel, por eles não ter guardado os sábados, os anos sabáticos. E é interessante que no final desse período, aí Deus dá uma profecia de mais 70 setes. Isso no futuro de Daniel, mais 70 setes, esses anos decretados restantes da profecia, para Deus julgar os pecados do povo de Israel, que seriam 490 anos. Amém? Entendemos até aí? É interessante, a pergunta que vem é quando Daniel ele recebe essa profecia dos 70 anos que Deus ia tratar com Israel
e Deus ia tratar com Jerusalém. A pergunta é, quando começa no relógio de Deus a contagem desses 70 setes? Quando começaria essa contagem? Nós vemos aqui em Daniel capítulo 9, versículo 25, né? Olha Deus falando, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. O ponto de partida, o tic-tac do relógio, do relógio profético seria desde a saída. Que saída é essa? Seria dada uma ordem para que Israel, que estava cativo na Babilônia, saísse para restaurar e para edificar a cidade de Jerusalém, que estava destruída, em cinzas. Então, desde a saída para restaurar e para edificar a Jerusalém. Essa saída, isso que seria o tic-tac do relógio. Ah, então, pastor, isso parece ser simples. Isso seria simples, mas se tivesse sido um decreto. Na história nos mostra que parece que houve mais ou menos 3 decretos. 3 decretos. Por quê? Porque o governo Medo e Persa, nós já falamos isso, a política deles era pegar aqueles povos cativos, enviar para as suas terras, para os seus lugares de origem, reconstruir, e a partir dali eles pagarem os impostos devidos. E houve na história 3 decretos. Nós vamos ver a respeito desses 3 decretos que houveram. O primeiro decreto que teve foi o decreto do templo emitido por Ciro. Aqui no versículo 25 de Daniel capítulo 9, fala que o decreto, a ordem, era para restaurar e para edificar Jerusalém. Ou seja, a cidade de Jerusalém tinha que ser reconstruído. O decreto do templo emitido por Ciro foi mais ou menos no ano 538 a.C., né? Nós vemos esse decreto lá em 2 Crônicas, queria que você visse aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 36, 2 Crônicas 36, no versículo 22. 2 Crônicas 36, versículo 22. Diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, decreto de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Esse primeiro decreto, ele fala especificamente do templo. Nós vimos aqui que a profecia fala da cidade. Toda a cidade seria edificada. Se a gente for fazer o cálculo desse primeiro tempo, né, que esse primeiro tempo era o seguinte: 7 setes mais 62 setes. Se a gente for 7 mais 62, né, 7 setes, primeiro seria os 7 setes, e Israel seria edificado. Vamos lá, novamente, Daniel 24. Olha, 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Olha o versículo 25, é esse que eu quero. Sabe e entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Nós vamos ver que essas 7 semanas iniciais, ou 7 setes,
sete setes, seria em relação à primeira coisa que ele falou aqui, ó, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Partiria a ordem, aí eles teriam 7 semanas, ou 7 setes, né? Que Jerusalém seria edificada. Depois desses 7 setes, Jerusalém deveria estar edificada. Amém? Então, querido, só que aqui está falando assim, 7 setes para que Jerusalém fosse edificada. 7 semanas. E 62 semanas, ou 62 setes, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Só que aqui no versículo 25 também está assim, ó, na primeira parte, para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ou até ao príncipe. Seriam 7 setes, Jerusalém seria edificada, mais 62 setes, até onde? Até o ungido. O ungido, ou o Messias, deveria aparecer no final deste período. E nós vemos que, se nós formos contar o primeiro decreto de Ciro, né, em 538 a.C., isso, depois desses dois períodos, vai nos levar até o ano 48 a.C. E nesse ano não teve nada de especial, nada aconteceu. Então não seria esse decreto de Ciro. Então esse decreto de Ciro foi o primeiro decreto para que eles reconstruíssem o templo. Há um segundo decreto que foi feito em 458 ou 457 a.C., que é chamado do decreto de Ciro, renovado por Artaxerxes. Esse segundo decreto está lá estabelecido em Esdras, capítulo 7. Vamos ver? Esdras, o livro de Esdras, capítulo 7, no verso 12 ao 26. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdra, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir comigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dá-los-á da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nessa casa de Deus,
que não será lícito impor-lhes nem direito, nem imposto, nem pedágio. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Então esse foi o decreto de Ciro renovado por Artaxerxes. Esse decreto, se nós formos calcular os 7 setes e os 62 setes, para que o ungido fosse revelado, isso vai nos levar no ano 27 depois de Cristo. Data muito próxima do tempo em que Jesus morreu e ressuscitou. Porém, Artaxerxes, nesse decreto, não mandou especificamente que os israelitas voltassem para reconstruir Jerusalém, os edifícios de Jerusalém. A ordem estava muito voltada para a questão do templo, né? Os edifícios de Jerusalém não estavam voltados nessa ordem específica. Nós vamos ver aqui um terceiro decreto. Esse decreto é um decreto posterior de Artaxerxes, que foi um decreto posterior de Artaxerxes, que foi mais ou menos no ano 445 a.C. Existe uma interpretação que aponta que não foi 445 a.C., porém no ano 444 a.C. Tanto uma quanto a outra interpretação parece ser a mais correta, a mais específica. Daniel tem uma palavra de Gabriel sobre 7 setes, mais 62 setes, para a manifestação do ungido, do príncipe, né? Como nós vemos lá em Daniel 9, versículo 25. Né? Então, esse terceiro decreto, para que a gente calcule uma coisa muito interessante, esse decreto está lá em Neemias, capítulo 2, vamos ver. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, verso 1. Olha só. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade, aqui é específico da cidade, essa cidade onde estão os sepulcros, estava falando sobre Jerusalém, de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Amém? Consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha merecer em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durarás a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo,
para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Você tem que entender, o povo estava cativo. Houve 2 decretos, nós vemos aqui 3, né? Houve o primeiro para Esdras reconstruir o templo de Jerusalém. Foi a primeira parte. E nós vemos aí num segundo decreto a respeito do templo. Só que a profecia de Daniel 9:25 falava a respeito da cidade de Jerusalém. A cidade seria reconstruída. Então muitos entendem que é esse decreto posterior de Artaxerxes, em 445 ou 444 a.C. Uma coisa que nós temos que entender também é que naquele tempo, quando se falava de anos, a Bíblia se referia, um ano era 360 dias, diferente do nosso ano. O nosso ano é 365 dias, tem anos que é 366. Naquele tempo, o calendário profético era baseado pelo ano lunar. Ano lunar, baseado em 360 dias. O ano era 360 dias e cada mês continha 30 dias. Nosso tempo, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, tem mês que tem 28 ou 29. Todos os meses 30 dias e cada ano 360 dias. É baseado nesse tempo que o calendário profético caminhava, né? Que Deus ele falava através desse calendário profético. Nós vemos isso, que até o próprio João, lá em Apocalipse, quando João ele tem uma profecia lá em Apocalipse 11:2, né? Apocalipse 11:2 e Apocalipse 13:5, que eles falam de 1260 dias. Ele se baseia também no ano de 360 dias. Então, para eles, o ano era 360 dias e o mês 30 dias. Amém? É interessante que a profecia aqui, em Daniel 9:24, quando Deus ele começou a dar essa profecia, nós vamos ler novamente, 7 semanas, 70 semanas ou 70 setes, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Povo Israel, santa cidade, Jerusalém. Os 70 semanas tinham o seguinte objetivo. Olha os objetivos. Para extinguir, para fazer cessar a transgressão, ou para extinguir a transgressão. Ou seja, Deus tratando com a transgressão do povo, Deus tratando, para dar fim aos pecados, Deus tratando com os pecados do povo, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Esses eram os objetivos do tratamento de Deus para com o povo de Israel e com a cidade de Jerusalém. E nós vamos ver aqui que em Daniel 9:25, primeiro ele fala sobre 70 semanas, 70 setes. No versículo 24, parece que esses 70 semanas, elas se dividem, para que você entenda bem a profecia, em 3 atos, em 3 momentos. Quando nós lemos o versículo 25, 26, 27, parece que ele se divide em 3 momentos. Eu vou ler novamente e depois a gente vai ver essa divisão desses atos. Olha só, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, nós vemos aqui que foi o último decreto, né, em que Neemias, para reconstruir o templo, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, esse que seria o gatilho, até ao ungido e ao príncipe. Então, até ao ungido e ao príncipe seria 7 semanas e 62 semanas. Então,
7 setes e 62 setes. São 69 setes. Então, até o ungido ser manifestado, 69 setes. Só que aqui ele fala assim: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós vamos ver que essa está bem referente aos 7 setes. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Quando a Bíblia fala de dilúvio, não está falando sobre águas especificamente. Águas é uma linguagem profética que significa nações, povos, outros povos. O seu fim será num dilúvio, ou seja, muitos povos atacarão, virão contra ela. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, vamos ver os 3 atos especificamente, para que você entenda essa profecia das 70 semanas, ou dos 70 setes. O primeiro ato desses 70 setes, o primeiro ato era a reconstrução de Jerusalém. Então Deus falou assim, ó, a ordem vai vir até a reconstrução de Jerusalém. Que no versículo 25, no finalzinho, no primeiro ato, ele fala assim, as praças e as circunvalações se reedificarão. As praças da onde? De Jerusalém. Mas em tempos angustiosos. Se você lê o livro de Neemias, você vê que quando Neemias foi reconstruir Jerusalém, se levantou inimigos. Ele foi reconstruir o muro de Jerusalém, se levantaram inimigos. Foram tempos de angústias, até que a cidade fosse construída. Então, esse primeiro ato fala sobre os primeiros setes. Então, ao final dos primeiros 7 setes, né, que é dividido dessa maneira, como que é dividido? 7 setes, seguidos de 62 setes e um sete final, 70 semanas. 7 setes, então os primeiros setes, a primeira semana, como diz aqui, né, no versículo 25, 26 e 27. 7 setes, depois mais 62 setes, e depois um sete final. Aonde que fala do sete final? No versículo 27, que fala sobre o último sétimo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou um sete. É o sete final. Das 70 semanas profetizadas no versículo 24. Então, essas 70 semanas é dividido em 7 primeiras semanas, depois 62 semanas e, por último, uma semana. Esses são os atos. O primeiro ato, os primeiros 7 semanas de anos, né, ela se terminaria, se findaria na reconstrução de Jerusalém. Né? Durante essa reconstrução de Jerusalém por Neemias e na restauração do templo. Isso está lá, meu irmão. Você abre aqui, ó, Neemias capítulo 2. Nós já lemos aqui o capítulo 2, o versículo 19. Ele fala aqui, ó. Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Isso aqui são os inimigos se levantando, porque seriam semanas, diz o texto, tempos angustiosos, para que Neemias não reconstruísse o templo. Amém? Então, assim,
Se você ler também Neemias capítulo 4, não vamos ler aqui, do verso 1 ao 21, e Neemias capítulo 6, do verso 1 ao 14, você vai ver todo esse tempo. Essa restauração, né, durou um tempo, que terminou isso de 445 a.C. a mais ou menos 432 a.C., com a edificação do templo por Zorobabel, né? Então, esse é os primeiros setes. Os primeiros setes desde a ordem do rei, acabou com a reconstrução da cidade de Jerusalém, né? Em Neemias, nesse tempo. O segundo ato são os 62 setes, que nós chamamos, ou 62 semanas, né? Que nós chamamos aqui, o segundo ato, como aquele período de silêncio. É interessante que nós vemos silêncio profético, que nós vemos que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento há um período em que Deus não fala pelos profetas. Deus só volta a falar a partir de João Batista e a partir de Jesus. É interessante, essas 62 semanas, ela engloba esse tempo, sete semanas de anos, né? 7 semanas de anos, construção da cidade de Jerusalém, mais 62 semanas. Ao final desse período de 69 semanas, 62 mais 7, que o ungido ia se manifestar. O próximo ato seria a manifestação do ungido, que é o terceiro ato. Qual seria o terceiro ato? A chegada do Messias. Aonde que está escrito isso? Daniel, capítulo 9, como nós já lemos, até, no versículo 25, até ao ungido, ao príncipe. Então, algumas coisas aconteceriam no versículo 25, 26 e 27. Primeiro, de acordo com essas palavras, o Messias chegaria, o Messias se manifestaria. E é interessante, meus irmãos, que nessa última semana, de Artaxerxes, ele vai nos levar, isso daqui eu acho que eu não falei, isso, eu não falei, quero voltar um pouquinho. Essa última semana, e aqui que eu quero voltar um pouquinho, porque eu não falei isso, se os anos eram 360 dias, os primeiros 69 setes levariam, nessa última profecia, nesse último decreto, nos levaria ao ano 32 depois de Cristo. Depois dessas 69 semanas, culminaria no ano 32 depois de Cristo. Se o decreto de Artaxerxes foi emitido lá em Neemias, em 14 de março de 445 a.C., os 69 anos proféticos teriam um total de 173.880 dias e terminariam em 6 de abril do ano de 32 depois de Cristo. Data que alguns estudiosos acreditam ser o momento da entrada triunfal do Messias em Jerusalém, como está estabelecido em Mateus 21, de 1 a 11. A entrada triunfal do Messias em Jerusalém, quando Jerusalém, o povo, não recebe a Jesus como Messias. E Jesus ele fala assim, olha, eu só vou voltar até que vocês falam bendito que vem em nome do Senhor. É interessante, querido. Outros, porque são duas interpretações. Essa interpretação é se o decreto foi em 445 a.C. Mas outros estudiosos entendem que o decreto foi em 444 a.C. Dentro dessa interpretação, o ponto de partida foi em 5 de março de 444 a.C. Isso nos leva a 30 de março de 33 depois de Cristo, né?
nesses estudiosos, eles falam que essa data é o 10º dia de Nissan para o povo judeu, quando o cordeiro era separado para ser sacrificado no 14º dia, conforme Êxodo. Abre a sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, versículo 3. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, do mês de Nisã, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no 10º dia, o cordeiro era separado para o 14º dia ser realizado a Páscoa. Muitos estudiosos entendem que essa é a data exata do término da profecia de Daniel dos 69 semanas. De 69 semanas, 7 semanas, mais 62 semanas, a manifestação do ungido, entenda, a manifestação do ungido não era a data do nascimento de Jesus. Até porque a data do nascimento não tem um significado profético no sentido, né? Para nós cristãos, o que importa é a data da morte e da ressurreição. Aqui era a data do aparecimento do ungido para o povo. A manifestação do ungido para o povo. Então aqui, nessa interpretação, isso nos leva a 30 de março de 33 depois de Cristo, no 10º dia de Nissan, quando o cordeiro era separado para ser sacrificado no 14º dia. Isso cumpre a profecia de Zacarias. Abre a sua Bíblia em Zacarias capítulo 9, verso 9. Diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Você lembra? Quando Jesus ele vai para Jerusalém e ele manda os discípulos buscarem lá um jumentinho, e ele entra e todo o povo começa a saudar, menos os religiosos, todo o povo começa a reconhecer ele, menos os religiosos que rejeitaram, né? Então, queridos, isso cumpre. Quando Cristo entrou em Jerusalém montado no jumentinho, foi aclamado rei pelos seus discípulos, pelo povo. Não pelas lideranças de Jerusalém, não pelos religiosos de Jerusalém. Então, isso é muito importante. Aí nós vemos os propósitos das 77 semanas, nós já vimos aí, em Daniel, capítulo 24. Então, recapitulando, o primeiro ato da profecia era a reconstrução de Jerusalém. 70 semanas em 3 atos. As primeiras 7 semanas era a reconstrução de Jerusalém. O segundo ato era aquele ato de silêncio profético, que é as 62 semanas. Então, 7 mais 62 semanas. E no terceiro ato, ao fim das 69 semanas, como nós vimos aqui, o Messias chegaria. O Messias se manifestaria. Mas não só chegaria. Em Daniel, capítulo 9, versículo 26, fala assim: depois das 62 semanas, ou seja, 7 primeira, mais 62, será morto, ungido, e já não estará. Então, o Messias se manifestaria, a liderança de Jerusalém, né? Eles iam, os judeus, eles não aceitariam, em sua maioria, né? E ele seria o quê? Morto. O Messias seria tirado deles. Jesus morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito, e aí que é o mistério da igreja, e foi elevado. Foi elevado. Então, o Messias seria tirado. É isso que diz a profecia. E fala mais. Aí é interessante que a profecia começa, ela fala assim: o povo de um príncipe
que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Jesus profetizou isso. O ungido foi morto no ano 33 depois de Cristo, e a cidade de Jerusalém e o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. 37 anos depois. Então, parece que entre as 69 semanas e a última semana que é falada no versículo 27, há um tempo. Parece que há um tempo aí. No mínimo, esse tempo seria de 70 aqui, ó, de 37 anos, no mínimo. Por quê? O ungido tinha que ser tirado, o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Não é isso? Então, parece aqui, meus irmãos, que há esse tempo entre as 69 semanas e a última semana, esse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, meus irmãos, ele não é novo na Escritura. Ah, mas isso fica esquisito. Falou 70 semanas, entre as 69 e a última semana, há um intervalo de tempo. Não é novo. O próprio Jesus, ele profetizou. Quando você vê lá, eu peço para que você abra a sua Bíblia, em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, o verso 1. Diz lá o profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Essa passagem se refere ao Messias. Então ele fala assim, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus cita essa passagem em Lucas, que é a respeito de si mesmo, em Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Jerusalém, para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos neles. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas a passagem inicial não falava só o ano aceitável do Senhor. Falava o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Jesus já estava profetizando que haveria o quê? Um intervalo entre o ano aceitável do Senhor, que fala do tempo da igreja, nós vamos ver isso nas próximas aulas, na dispensação da igreja, a aquele tempo do dia da vingança do nosso Deus, que fala da última semana de Daniel, para que Deus acabe de tratar com o seu povo de Israel e com a sua cidade de Jerusalém. Então isso não é novo em relação às profecias. Então, queridos, novamente, o ungido foi morto no ano 33 e a cidade foi invadida e destruída no ano 70 depois de Cristo, 37 anos. Então, entre as 69 semanas e as 70 semanas, 70ª semana, um intervalo que duraria aqui pelo menos de 37 anos. Porém, o término do intervalo está descrito no verso seguinte, que é no verso 27 de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Qual seria o término desse intervalo aqui? Para se iniciar a última semana, ele fará
firme aliança com muitos por uma semana. Então o que acontece? O anticristo tinha que se manifestar. Esse é o anticristo, ele é o anticristo, né? O anticristo tinha que se manifestar e o anticristo deveria fazer aliança com muitos por uma semana. Aí, aqui no versículo 27 explica a última semana, por uma semana, que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Nós veremos isso nas próximas aulas. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso fala justamente do tempo da tribulação. Então, a 7ª semana se iniciaria, ou o tempo da tribulação se iniciaria, quando o anticristo se manifestasse e fizesse aliança com muitos. É isso que a profecia ela está falando. Portanto, irmãos, a importância dessa profecia que nós vemos nessa aula, e se você ficou com dúvida, leia de novo Daniel, veja de novo esse vídeo, né? Aquilo que faltou para a gente explicar a você, eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. A importância dessa profecia é dupla. Ela dava com precisão o dia da vinda, da manifestação do ungido, do Messias, depois das 69 semanas, 7 mais 62, que se cumpriram na entrada triunfal em Jerusalém, né? Fato ocorrido, como a gente viu, no 10º dia de Nissan, dia em que o animal que seria sacrificado no 14º dia era separado do rebanho, e também essa profecia estabelece de modo claro o intervalo das 69 semanas e da última semana, da primeira vinda do Senhor, porque aí o ungido seria tirado, o morto seria tirado, né? O anticristo se manifestaria, faria aliança com muitos, para a segunda vinda do Senhor, no final da última semana, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, estabelecendo o tempo da tribulação para 7 anos lunares, ou 7 anos de 360 dias. Esse versículo 27, quando a gente estuda Apocalipse, a gente vai ver que bate, é igualzinho. O Daniel, com aquilo que Apocalipse, que João profetizou em Apocalipse sobre a grande tribulação, bate na metade da semana. Na metade da semana, o anticristo, esse príncipe que há de vir, ele na metade ele vai romper com sacrifícios e a oferta de manjares. A gente vai ver sobre isso, né? Quando nós estudarmos sobre a grande tribulação. Amém? Então, assim, eu espero que você tenha entendido. Eu sei que é muita informação, mas assim, o objetivo desses estudos não é terminal, não é todo o entendimento, mas é despertar você para que você estude, para que você mergulhe na palavra, entenda que Jesus está voltando. Entenda que as profecias, todas elas se cumpriram com exatidão. E nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Amém? Quero orar por você, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, por esse estudo. Pai, eu te peço uma bênção especial para esse irmão, para essa irmã que está escutando esse estudo, que esse tempo possa despertar ele, Senhor, para a tua vinda. Possa despertar ele para uma vida diferente, assim como Daniel, quando entendeu que os 70 anos estavam terminando, ele começou a te buscar, com jejum, com oração, que a tua igreja seja despertada a te buscar, porque nós estamos entendendo que Jesus está voltando. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse irmão, essa irmã. Amém. Te abençoo. Até a próxima.